Primeiramente, uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. No nosso webinar aí de hoje, estaremos falando aí sobre o Sophos XDR, né, o XDR, né, que é o Extended Detection Response. Então, dando início ao webinar, eu gostaria aí primeiramente de agradecer a presença de cada um de vocês, né, de todos os participantes, e também agradecer aí a presença dos nossos parceiros aí da Sophos, né, agradecidos por ter aceitado o convite aí. Nós temos aqui representando a Sophos o Leon Omar, que é o executivo de contas e canais, e o Rafael Foster, né, que é o engenheiro de vendas, é o Sales Engineer. É muito bom, né, ver a quantidade de pessoas aqui presentes, a quantidade de inscritos, é uma satisfação enorme tê-los aqui conosco, né, participando desse webinar. Então, para iniciar, né, eu vou me apresentar. Eu me chamo Bruno Lopes, eu estou como coordenador da área técnica da Intecnologia, né, e falando um pouco de IN, nós somos uma empresa goiana, né, fundada em 2008, com foco no oferecimento de produtos e serviços de alta qualidade, né? E o nosso esforço diário está basicamente concentrado em prover maior eficiência, né, no que diz respeito à segurança de informação e alta disponibilidade nos ambientes dos nossos clientes. A gente está sempre buscando melhoria contínua, né, atuações proativas e também agregar valor, né, gerar valor ao negócio dos nossos clientes. Então, todo o nosso core business é voltado aí para a área de cibersegurança e infraestrutura, e para isso a gente conta com diversos parceiros, né, de renomes aí para nos apoiar. Aí nós temos aqui os parceiros, contamos com a Sophos, Microsoft, ArcServer, Outpost 24, a Thycotic, a Darktrace e a AWS. Quando falamos de parcerias aí, né, entre Sophos e IN, né, a gente está falando aí de uma parceria firmada desde 2016, né, onde hoje nós somos aí um parceiro de nível Platinum, né, ocupando aí uma das posições dentre os 8 parceiros desse mesmo nível em território nacional, né, no que diz respeito aí a mercado Brasil, e nós somos o único aí que atende a região Centro-Oeste, Norte e Nordeste. É importante dizer também que a Intecnologia aí como parceira já desde 2016 da Sofo sempre buscou manter aí um alto nível, né, de capacitação técnica para melhor atendimento e suporte dos nossos clientes, né? A gente sempre busca formar a equipe nos mais altos níveis de certificação dentro das soluções do universo Sophos, e até o que reforça muito do porquê sermos parceiros Platinum aí da Sophos, né? Então foi essa parceria, né, que nos possibilitou aí realizar grandes entregas, né, grandes feitos, entregas de soluções junto aos nossos clientes, né, que tanto no mercado goiano quanto ao mercado nível nacional, né, nível Brasil, a gente conseguindo entregar desde 2016 aí, né, pelo que nos mostra que mais de 2.700 firewalls, né, entregues, implantados, mais de 21 mil licenças de endpoints aí que foram protegidos dentro das soluções Sophos, 2.600 caixas de e-mails protegidas e dispositivos móveis, como também aí mais de 80 access points entregas implantados nos nossos clientes. Nada disso seria possível se a gente não tivesse aí, né, mantivesse essa parceria aí e tivéssemos esse suporte, né, da parte do nosso parceiro Sophos para nos apoiar com essas demandas diárias. Certo? E falando um pouco mais de Sophos, né, a gente tem aí mais de 800 clientes atendidos ao longo dos anos, né, desde 2008 tivemos mais de 800 clientes atendidos pela AIM, e aqui a gente traz, né, alguns clientes aí de renome, né, que tem com bastante expressividade no mercado, que utilizam soluções tanto da AIM, como também soluções da Sophos em seu ambiente corporativo, né, para prover aí, né, promover uma maior segurança e administração de toda a sua organização. Então trazemos aí grandes clientes que de nível nacional e até internacional. E aí, nesse momento, eu gostaria de passar
né, o bastão, passar a palavra para o nosso convidado aí, o Leon, que vai nos falar um pouco mais, né, sobre quem é a Sophos e como a Sophos atua. Então, a palavra está contigo, Leon. É um nível de maior respaldo conosco, enfim, dá para ver isso nos números que foram apresentados aqui, na quantidade de equipamentos que já foram entregues pela AIM, que já foram implementados, instalados, a quantidade de profissionais certificados, e nesse slide podemos ver aí grandes nomes aí no estado e na região centro-oeste, que já são atendidas por algumas de nossas soluções ou alguns dos serviços da AIM. Tá? Meu nome é Leon, eu sou representante comercial e de canais da Sophos, aqui na região centro-oeste, eu moro em Brasília, e sou goiano também, natural da mesma terra que a AIM Tecnologia. E eu vou falar para vocês uma visão rápida de Sophos, tá bom? Para quem não conhece nossa marca, vou dar um overview de quem nós somos, o que representamos, e não vou adiantar muito o assunto, que vai ser mais detalhado e demonstrado pelo Rafael Foster na parte final de nosso webinar aqui. Então, Sophos, nós somos uma empresa inglesa, fundada em Oxford, no Reino Unido, em 1985. Tá? Temos mais de 30 anos de experiência no mercado de segurança da informação e todos os nossos produtos são voltados a garantir uma melhor segurança de qualquer ambiente computacional, de qualquer porte, desde um pequeno porte, uma pequena empresa, até uma empresa de gigante porte. Hoje nós somos mais de 3.500 funcionários no mundo e temos protegidos mais de 350 mil clientes no mundo com as nossas soluções. Tá? E com dentro desses 350 mil clientes, são somados aí mais de 100 milhões de usuários protegidos pelas nossas soluções hoje em dia. Tá? Nossa marca está presente em 150 países e hoje a gente tem mais de 50 mil parceiros de negócio no mundo. Tá? No Brasil, esse número está aproximadamente entre 700 parceiros, e entendam que a AIM Tecnologia é um dos melhores ranqueados, aí, melhores qualificados de nível Platinum que pode atender vocês, e por isso a gente está trazendo um tema aqui bem relevante, e vamos contextualizar algumas ações aqui, alguns incidentes que vocês viram acontecer no mercado, alguns ataques em algumas empresas de grande renome, enfim. A problemática aqui é latente, evidente, vocês veem no noticiário todos os dias. Né? Nós estamos aqui hoje em operação no Brasil, a nossa marca, a Sophos, desde 2004, tá? E nós já temos um time comercial, venda, pré-venda e suporte no Brasil. Então, qualquer problema que qualquer cliente tenha com alguns dos nossos produtos, se vocês ligarem no nosso 0800, durante o horário comercial, vocês vão ser atendidos por um brasileiro falando português para atender as demandas de vocês. Tá? Pode dar sequência, Bruno. Bruno vai contextualizar um pouco mais a problemática, né? A situação que a gente vive hoje, de uma onda crescente de ataques. Uma das mais recentes é a loja Renner, que eu acho que vai ser mencionada aqui, e em seguida o Rafael vai conseguir dar uma abordagem mais aprofundada do nosso produto, do XDR, como a gente consegue ajudar vocês a proteger o ambiente computacional de vocês. Ok? Pode seguir, Bruno. Certinho, obrigado, Leon. Então, pessoal, a gente falando aqui, né, em um conceito aí que a gente já conhece bastante, que é a questão de ransomware, né, que é um tipo de malware que impossibilita, né, os acessos às informações por parte do usuário. Então, isso aí é o que a gente mais tem sofrido na atualidade, o Brasil se colocando aí em quinto lugar no mundo, né, como um dos países que mais sofreu com ataques ransomwares, né. Uma média aí de mais de 9 milhões de registros, e a nível mundo, quase 305 milhões aí, né, que foram registrados só no primeiro semestre de 2021. Então, assim, o que o Leon até disse, né, reforçando, a gente está citando aqui alguns casos, né, desses ataques que a gente vê como grande relevância, que foi o caso aí
partindo aqui de 2020, né, final do último ano aí, o ataque ao STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, que acabou por criptografar todo o acervo de processos, né, do órgão. E isso daí meio que deixou impossibilitada a atuação do órgão por um período, e tiveram muito trabalho, né? Então, graças à questão de políticas de segurança, conseguiram fazer toda a reversão, né, do problema. Tivemos também em maio de 2021 um caso aí também da JBS, né, que atingiu os escritórios dos Estados Unidos e da Austrália também, onde a JBS optou por pagar, né, um valor aí considerável de 11 milhões de dólares para poder recuperar o acesso às informações, evitando assim maiores prejuízos, né? E também tivemos o que era o mais recente, né, e que foi a conhecimento de todos, foi o das lojas Renner, né? Foi um dos mais agressivos aí, tirando boa parte dos sistemas da loja, da empresa, né, do ar, por cerca de 2, 3 dias aí, né? Tivemos esses impactos gigantes, inclusive que ainda tem discussão, né? E por conta disso, o que a gente propõe a trazer aqui nesse webinar é assim, como a gente se posiciona em relação a esse tipo de situação, né? Que aí é onde entra a parte do XDR, né? Que é o Extended Detection and Response, que é a solução e recurso, né? Que são soluções projetadas para fornecer a detecção e resposta a ameaças de forma automatizada, né, te dando a visibilidade de dados, juntamente com a análise de informações mais complexas, né. Então, além de endpoint e servidor, o XDR ele também consegue incorporar outras fontes de dados, como o Fire, o e-mail e outros, né. É uma solução aí que, uma solução, né, uma ferramenta que consegue englobar todo o pool de soluções dentro do que tange a Sophos. E o XDR também, ele te possibilita, né, ele permite você ter uma visão mais refinada da postura de segurança dos seus dados, da sua organização, ele consegue aí trazer melhorias, né, tipo assim, propor melhorias para o seu ambiente, ele pode ser utilizado, ele é utilizado no cruzamento, né, de indicadores de comprometimento, provenientes de diversas fontes, né, e localizar e até neutralizar rapidamente ameaças. Ele pode fazer o uso de ATPs, né, e de IPS para investigação de hosts suspeitos e dispositivos não protegidos, e entender os problemas da rede, determinando aplicativos que podem estar causando algum tipo de problema ou ameaça à sua infraestrutura, né. Também ele pode fazer identificação de dispositivos que não são gerenciados, né. Então, aqui eu trazendo um breve vídeo, mostrando um pouco mais do que a Sophos oferece em relação à solução, e em seguida já dá abertura aí para o nosso convidado aí, o Foster, Rafael Foster, poder nos mostrar e fazer uma demonstração de como aplicar o XDR no ambiente, né? Então, pessoal, eu passando a palavra agora para o Rafael Foster, que vai nos fazer uma demonstração aí de como que funciona a ferramenta dentro de um ambiente corporativo. Está contigo, Foster. Bruno, obrigado aí, pessoal da IN. Bruno, você me coloca como co-host aqui, que eu não estou conseguindo compartilhar minha tela? Sim, só um instante. Bom, perfeito. Então, mais uma vez, obrigado, Bruno. Vou compartilhar ainda minha tela aqui. Qual que é a ideia, então, que a gente tinha conversado? A gente combinou de fazer mais ou menos como se fosse um threat hunt mesmo, para vocês verem, mas com o objetivo de vocês entenderem como é que funciona isso aqui na Sophos, para ajudar vocês realmente a aprender, a entender como é que funciona a ferramenta para lidar com essas ameaças mais avançadas. Então, aqui, no caso, eu tenho o meu Sophos Central, então a minha console aqui está habilitada, né?
para a gente utilizar a nossa solução de XDR, né, ou XDR, como o Bruno comentou, que é uma evolução do que a gente tinha do EDR antigamente. Então, o EDR, ele era a solução que ajudava a gente a conseguir descobrir informações e fazer análises forenses do nosso ambiente, mas ele era muito mais focado ali no endpoint e focado no servidor. E a partir daí que a gente desenvolveu? Então, a gente desenvolveu uma tecnologia nova, que a gente chama agora de XDR, que ela contém uma informação que é bem importante, que a gente chama de Data Lake. Então, o Data Lake, ele consegue trazer os dados do endpoint e do servidor e de outros dispositivos, como o nosso Firewall, nosso Sophos Center e-mail aí para fazer, que é o nosso anti-spam, o Cloud Optics faz análise de nuvem e tudo mais, então a gente vai conseguir concentrar essas informações em um único lugar, que é o nosso Data Lake, que ele vive hoje dentro do nosso Sophos Center. Então a ideia é a gente conseguir disponibilizar ainda mais dados para vocês e você vai conseguir entender alguma coisa que aconteceu no seu ambiente de uma forma muito mais prévia também, de uma forma muito mais inteligente e também proativa, de uma certa forma. Então o que a gente tem visto no dia a dia aí dos ambientes, a gente tem visto que o atacante, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, que o Bruno comentou bastante, a questão do ransomware, né? Então, o ransomware, ele nunca começa no dia em que vocês viram o ataque acontecendo, tá? Por quê? Porque, no final das contas, a grande maioria dos ataques mais sofisticados que a gente tem visto, inclusive o caso da Render, o caso da Kaseya, que foi um grande caso aí que aconteceu, acho que mês passado, se eu não me engano, todos esses casos, o que acontece? O atacante, ele entra no dispositivo, ele consegue algum acesso dentro da rede de vocês, e a partir daí, ele começa a minerar aquelas informações, ele começa a buscar informações do seu ambiente. Então, ele vai começar a tentar perpetuar o acesso dele, criar uma persistência, ele vai tentar buscar informações para entender como é que funciona o seu ambiente, como, por exemplo, o caso da JBS que aconteceu, que os atacantes conseguiram, inclusive, criptografar o backup do ambiente deles. Então, nesse caso, a gente consegue ver de uma forma bem clara como que eles conseguem analisar o ambiente, entender como é que funciona o backup, como é que funciona todo o nosso ambiente, e a partir daí, programar uma execução. Então, a gente viu até um caso recente de uma empresa, que é uma empresa lá nos Estados Unidos. Eles, um certo dia, eles ainda não eram clientes Sophos, mas eles sabiam que a Sophos tinha um produto, né? A gente tinha um serviço de resposta a incidentes, né? Que pode ajudar aí numa eventual análise, uma eventual remediação, quando o cliente já está sendo atacado, quando já está sendo infectado, nesse caso, para um cliente que não é cliente Sophos, né? Então, nesse caso, essa empresa ligou para a gente e falou assim, olha, estou sendo atacado, um ransomware invadiu meu ambiente exatamente agora, e eu preciso de ajuda. Então, o nosso time se mobilizou, entrou no ambiente deles, instalaram o nosso Intercept X, e a partir daí começamos a fazer tanto uma análise quanto também já a remediação daquele ambiente. A gente vai ali tirar o hacker daquele ambiente, tirar o malware e tudo mais. Então, esse time já faz de forma bem automatizada também. Tá? Mas o que é importante, eu estou comentando desse caso aqui, é porque nesse caso, a gente trabalhou conduzindo uma investigação e tentando entender como que foi aí aquele ataque dentro daquele ambiente. Uma coisa que foi bem curiosa nesse caso, o que aconteceu? Então, a gente descobriu que todo o ataque ele começou por um e-mail, um phishing que o usuário recebeu, e aí ele abriu aquele anexo que tinha naquele phishing, e a partir daí, com aquele anexo, um atacante, um grupo de atacantes conseguiam acesso dentro daquela empresa. Tá? Mas qual que é a parte mais curiosa dessa história? Esse grupo de atacantes, eles começaram a fazer o movimento de criar persistência, né? Ou seja, eles conseguirem acesso no ambiente a hora que eles quisessem, mas o mais interessante dessa situação toda é que esse grupo, eles não infectaram o ambiente do cliente. Por quê? Esse é um grupo específico para conseguir acesso dentro do ambiente. Uma vez que eles já conseguiram acesso no ambiente, o que eles fazem? Eles vão leiloar esse acesso para outros grupos de hackers. Então, eles vão na Deep Web e falam, olha, eu tenho um acesso dentro do ambiente X, eu já tenho persistência, eu já tenho acesso de admin, já tenho tudo. Quem quiser, eu vendo por tanto. Tá? Aí aconteceu o quê? Nesse caso específico desse cliente, um outro grupo, que era o grupo do Revel, eles compraram esse acesso do ambiente, se conectaram naquele ambiente, aí isso demorou mais ou menos um mês, aí, desde do minuto em que o usuário clicou naquele e-mail, né? Naquele phishing que ele recebeu por e-mail, e aí isso durou quase um mês. Depois disso,
o grupo do Heavy, depois que eles validaram que eles tinham acesso tanto do ambiente, o que eles fizeram? Eles começaram ali a minerar informações do ambiente e esperaram 2 meses para fazer aí, de fato, a infecção. Ou seja, então, do minuto onde o usuário clicou naquele link até o final, onde o usuário foi infectado pelo ransomware, então foram 3 meses ali que eles ficaram dentro daquele ambiente. O total do resgate desse caso, desse cliente, foi por volta aí que eles pediram aí por volta de quase 3 milhões de dólares. Então foi um resgate bem alto. Imagina, né, para a gente também, convertendo aqui o dólar, fica um valor realmente bem alto, e empresas, principalmente empresas, às vezes, não está preparada, nenhuma empresa está preparada a ter que arcar com o custo desse, tá? Então, bom, por que eu estou contando essa história? Porque, no final das contas, mais uma vez, o ataque, ele nunca começa no dia que vocês viram o ransomware em criptografia do seu ambiente. Então, nesse caso, é importante que a gente tenha ferramentas para conseguir lidar com isso, para conseguir proteger a ameaça no dia da infecção, no dia do ataque de fato do ransomware, a gente conseguir lidar com isso. Mas é importante ter ferramentas que consigam me ajudar a olhar antes dele virar realmente o ataque do ransomware. É importante que a gente consiga entender um evento suspeito dentro do meu ambiente e, a partir daí, ter ferramenta para fazer esse tipo de investigação. Tá? O que é importante também aqui comentar? Nesse caso, como eu comentei, essa empresa não era cliente da Sophos, então eles apelaram para o nosso serviço, que a gente chama de Rapid Response, né? Então, um serviço de resposta rápida a incidentes. Então, é um serviço exclusivo para quem não é cliente da Sophos. Mas, o que a gente tem também? A gente tem um time de hackers da Sophos, que é o nosso MTR, que é o time que ele vai fazer essa análise já no teu ambiente o dia inteiro, de forma muito mais proativa. Então, o objetivo é a gente conseguir detectar um evento que ainda seja suspeito, como vamos supor, nesse caso que eu comentei, né, o evento quando o primeiro atacante, né, o primeiro grupo de hackers conseguiu o primeiro acesso no ambiente, o nosso time já ia ter conhecimento disso já logo no primeiro dia, e a gente não esperar os 3 meses para acontecer a infecção. Então é importante a gente ter realmente pessoas, ter ferramentas para isso, mas ter pessoas capacitadas para conseguir entender aí, essa investigação e conseguir conduzir isso também de uma forma a levar à remediação do problema. Tá. Bom, dando essa breve introdução aqui, como é que funciona no nosso caso pelo Sophos Central? Né? O que a gente traz de recurso com o nosso XDR para conseguir ajudar nesse modelo de visibilidade, conseguir fazer uma análise dentro do ambiente. Então, eu vou conduzir um threat hunting aqui com essa nossa ferramenta do XDR, né, para conseguir ajudar a gente a entender alguma coisa dentro do ambiente. Nesse caso, eu vou partir do princípio que eu já vi alguma coisa suspeita dentro de um computador. Tá? Então, eu tenho essa máquina aqui, um Windows 10, né, no meu Azure. Então, eu vou clicar nessa máquina aqui. E eu já vi um evento suspeito, alguma coisa ali que me chamou a atenção dentro dessa máquina. Tá? Então, ó, nesse caso, eu vi, isso aconteceu hoje mesmo, dia 9 de setembro, né, há pouco tempo atrás, às 2 da tarde, e eu vi esse arquivo aqui, users public trojan.exe. Tá? Então, a partir do princípio que o SOC já recebeu essa notificação, falou, cara, que coisa estranha, né? O malware ali foi eliminado, mas deixa eu investigar para ver se eu não tenho mais alguma coisa. Então, a gente vai conduzir essa investigação aqui, tá? Uma coisa que a gente não comentou também, que é muito importante, bem para vocês mesmo, né? O webinar é feito para vocês. Então, fiquem à vontade para mandar perguntas para vocês. Existe um botãozinho chamado Q&A, né? O Q&A. Então, esse botãozinho é mais fácil para a gente conseguir controlar as perguntas. Mandem qualquer pergunta que vocês tenham relacionada à Sophos, relacionada à segurança aí. Fiquem à vontade, não tenham vergonha, pode mandar à vontade. Eu vou reservar um tempo no final aqui para a gente conseguir responder todas essas perguntas, tá? Bom, então aqui o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse caminho, que eu achei suspeito, e eu vou no nosso botãozinho aqui de Centro de Análise de Ameaças, tá? Uma vez que eu entrei no Centro de Análise de Ameaças, então o que ele vai trazer para mim? Ele vai trazer algumas ferramentas que a gente já tem nativo no InterceptX, que é o caso de ameaças, né? Vocês já devem ter visto, provavelmente para quem já fez, já ouviu a gente falando, ou já viu algum outro webinar da RIM ou da Sophos em si, provavelmente já viu essa função. Mas hoje a gente vai focar mais numa ferramenta chamada Live Discover, que é uma ferramenta que é focada aí do nosso XDR, tá? Então, o Live Discover, para quem nunca viu, né, para quem nunca ouviu falar dessa ferramenta, é uma ferramenta que ela vai ajudar a gente a descobrir informações do nosso ambiente, conduzir de fato aí essa investigação que eu comentei. Então, eu consigo coletar informações do meu ambiente
consigo coletar informações das máquinas em si, né? Então, por exemplo, aqui, ó, consultas ao endpoint, então minha máquina, meu servidor, eu consigo consultar por aqui, ou o Live Discover vai me ajudar a conseguir conduzir essas investigações através do meu Data Lake. Então, pelo Data Lake, qual que é a principal diferença aqui para todo mundo entender? Então, se eu fizer uma consulta com o endpoint, nesse caso aqui, aquela máquina ela tem que estar ligada. Por quê? O Sophos Central ele vai se conectar àquela máquina, buscar aquelas informações que eu solicitei e ele vai trazer de volta para o Sophos Central. Então, a máquina precisa estar, de fato, ligada e ela funciona aí para desktops e para servidores também. Mas, se por acaso eu quero fazer uma consulta aqui de uma máquina que já não existe mais no meu ambiente, uma máquina que está desligada, eu quero fazer uma consulta olhando também para outras coisas no ambiente, como, por exemplo, no meu Fire, eu quero olhar meu anti-spam, quero olhar minha nuvem no Cloud Optics, ou a gente vai lançar também logo o nosso Sophos Mobile, né, que é uma versão mais avançada de um MDM, a gente vai conseguir consultar essas informações através aqui do Data Lake. Tá? Bom, o que tem aqui também de interessante no Live Discover? Então, o Live Discover, ele já traz uma série de pesquisas prontas. Então, aqui a gente tem algumas categorias aqui para vocês prontos, né? Categoria de usuários, categoria de dispositivo, já tem muita coisa que o Sophos já cria aqui para vocês. Mas também você pode utilizar esse botãozinho aqui em cima chamado Modo Designer e a partir daqui você consegue aí também criar as suas próprias categorias ou criar também as suas próprias consultas. Tá? E a gente trabalha isso de uma forma bem simples. Então a ideia vou até clicar numa para vocês verem. Por exemplo, aqui eu cliquei na categoria de usuários. Tá? Aqui que ele vai trazer. Ó, então eu tenho, por exemplo, essa consulta aqui, essa consulta de usuários. É uma consulta que ela vai funcionar tanto para Windows, Linux e Mac, tá? Por que eu estou mostrando essa consulta? Para entender que, às vezes, uma única consulta, ela pode servir em qualquer sistema operacional. Não preciso me preocupar com qual sistema operacional a gente vai executar a consulta. E o formato de criar consulta é aqui no formato SQL, tá? Então, é basicamente criar, é como se fosse uma linguagem de SQL mesmo, né? Então, você vai criar um select numa tabela, você especifica quais campos você quer. Então, estou selecionando o select esses campos aqui da tabela users. E aí ele traz essas informações para a gente. Então, para quem está criando a consulta, é bem simples. Você vai criar esse formatinho SQL aqui. E daí para trás, a gente que se encarrega de fazer essa mágica acontecer, de entrar em cada sistema operacional, traduzir essa consulta para a linguagem da máquina local ali, né? E daí buscar essas informações e trazer para você de forma bem simples. Então, realmente, a ideia é ser bem simples aqui para vocês entenderem essas consultas, como elas funcionam. Tá? Bom, deixa eu voltar aqui. Agora, de fato, vou conduzir realmente a investigação no caso. Então, bom, eu já tinha um caminho de um executável ali que eu copiei da minha suspeita. Então, o que eu posso fazer? O que eu gosto de fazer logo inicialmente? Eu vou precisar, inicialmente, coletar algumas informações sobre aquele arquivo. Tá? Então, eu vou vir aqui em arquivos. Essas consultas que eu vou utilizar aqui, todas elas já estão prontas aqui no Sophos Central, tá? Vocês não precisam criar nada, que para quem já tiver licença XDR, você já tem também essas consultas aí, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e buscar os hashes daquele arquivo, tá? Então, aqui eu vou buscar o hash do arquivo, o caminho é o arquivo que eu copiei ali, então, cuser trojan.exe, tá? E a partir daí, aqui embaixo, eu vou buscar dentro daquela máquina, que é a máquina que eu vi ali, a infecção de fato. Tá? Bom, então, ele já atualizou para mim, então eu vou clicar aqui agora em executar a consulta. E o que ele vai fazer? Como eu comentei antes, ele vai conectar naquela máquina, executar aquela consulta e trazer o retorno para mim. Então, vocês viram que isso aqui foi bem rápido, aí, de certa forma, então ele já trouxe a resposta para mim. Tá? Bom, o que ele trouxe aqui para mim? Ele trouxe qual que é a máquina, do nome da máquina em si, né, aquela Azure que eu mostrei para vocês. Ele trouxe o caminho do que eu fiz a pesquisa, então no trojan.exe. Ele me trouxe qual que é o diretório. E aí, como eu estou buscando os hashes, ele me trouxe os hashes dele nos três formatos, né, tanto MD5, quanto SHA-1, quanto SHA-256. Tá? E aí, o que eu posso fazer aqui? Então, com o SHA-256, que é o mais confiável hoje em dia, né, os outros hashes eles podem falhar, eles podem ser burlados e tudo mais. Então, com o SHA-256, eu posso clicar nesses três pontinhos aqui, que a gente chama de pivot tables, muito parecido como no Excel.
E aí a gente vai conseguir buscar mais informações com esse hash. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso buscar informações dentro do Sofocentro, fazer uma outra consulta com esse dado que eu recebi, que no caso aqui é o hash, mas às vezes eu também consigo buscar informações de fora do Sofocentro, que a gente chama de enriquecimento. Tá? Então, aqui eu posso fazer um lookup aqui no VirusTotal com esse hash. Tá? Então, bem bacana aqui. Ó, então, já fiz um lookup. O que ele me trouxe de informação aqui? Bom, que no caso, esse arquivo é um arquivo conhecido, mas ele, de fato, é um arquivo ECAR. Né? Então, o ECAR, para quem conhece, aí é Sophos, também detecta aqui, né? Então a gente sabe que a gente detecta ele está aqui também. Bom, aqui é Sophos, mas ele é um ECAR comum. Então, é estranho porque, bom, se nesse caso ele é um ECAR, é um arquivo de testes comum. Por que um usuário, no ambiente um usuário convencional, às vezes um usuário que não tem nenhuma expertise em TI, por que ele está baixando essa ferramenta aqui? Né? Então, por que ele está baixando esse ECAR? Então, isso já me traz aí algumas suspeitas aí do que pode ser. Então, com isso, já que eu já tenho alguma suspeita, o que eu posso fazer? Eu vou começar uma investigação partindo do princípio que isso aqui não é uma coisa normal. Né? Às vezes, isso aqui pode ter sido alguma coisa para me distrair, no fato de olhar e falar assim, poxa, chegou um arquivo na máquina do usuário, ele já foi bloqueado, o antivírus foi lá e bloqueou, e deixar o analista ali sossegado, falar, bom, já sei que o antivírus já deu conta do trabalho, mas no final das contas, às vezes pode ter acontecido uma outra coisa ali dentro do ambiente, que às vezes a gente não estava olhando, e é por isso que é importante a gente conseguir fazer esse tipo de investigação. Tá? Então, eu vou vir aqui no Sophos Central. O que mais eu vou fazer? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o arquivo, o caminho do arquivo aqui, né? Então, esse trojan.exe, eu vou clicar de novo aqui em pilot, e aí eu quero buscar um processo que criou esse arquivo. Tá? Então, isso aqui vai ajudar a gente bastante na investigação. Então, vamos ver aqui, ó, o processo que criar um arquivo, e o que é legal? Ele vai me dar essa informação numa outra aba aqui do meu navegador. Por quê? Porque a informação, se eu quiser continuar a investigação em algum outro ponto aqui nessa tela que eu estou olhando, ele me ajuda aqui, eu consigo fazer essa investigação também tranquilo. Tá? Então, eu consigo continuar aqui e numa outra aba continuar aí a investigação a partir de outros dados, alguma outra coisa. Tá? Então, ele vai carregar aqui para mim. Okay? Bom, então o que ele trouxe? Ele trouxe aí o processo de criar um arquivo e ele já preencheu para mim o caminho do arquivo. Tá? Então eu vou olhar o start time. Então eu sei que hoje foi por volta das 2 horas, né? Então deixa eu colocar aqui. Não é no horário específico, vou colocar a partir de 1 hora. E aqui às 3 horas. Né? Bom, o endpoint já está selecionado, né? Então ele mesmo já marcou o endpoint e vamos lá executar de novo a consulta lá. Tá? Então vocês viram que a ideia é a própria ferramenta já ir conduzindo a gente para a gente analisar, fazer essa investigação e entender realmente de fato aí o que está acontecendo. Então, a ideia da própria ferramenta é justamente guiar a gente nessa investigação. Pessoal, só aproveitando aí para pedir para vocês, aqueles que estiverem com algumas dúvidas, podem ir mandando lá no QA, que é assim que o Foster finalizar a apresentação, a gente já começa a entrar na parte de perguntas e respostas aí, ok? É isso aí. Obrigado. Beleza, está aqui a consulta. Bom, nesse caso, como é um caso também que aconteceu exatamente agora, né, muito recente, então eu poderia estar fazendo a investigação olhando lá pelo Data Lake, mas eu estou olhando aqui direto na máquina porque eu queria ver algumas coisas na própria máquina, às vezes um arquivo existe lá ainda, então eu estou acompanhando direto na máquina. Enquanto isso, o que a gente pode fazer? Como eu falei, né, a outra aba aqui ficou aberta, eu posso buscar outras informações ou eu posso vir aqui também e já fazer outras análises também aí do meu caso aqui, tá? Bom, então, o que eu posso fazer aqui? Acho que nesse caso, então, ele não me trouxe nenhuma informação. Acho que talvez o meu horário deve estar errado aqui, então deixa eu mudar aqui um pouco
Meu time frame, vou jogar mais para frente. Vou aqui criar um arquivo. Eu vou executar de novo aqui minha consulta, ver o que ele me traz. Agora, minha conexão está um pouco lenta aqui, mas agora ele trouxe, então ele já me trouxe aqui, ó. Quem foi que criou aquele arquivo, né, o arquivo trojan.exe, então foi de fato aí um Excel, né? Bom, alguma coisa estranha, então aqui ele me trouxe dois eventos, né? Então ele me trouxe um evento de criação, um evento de modificação do arquivo, tá? Então o arquivo, o processo Excel chamou aí, criou o arquivo trojan.exe, tá? O que a gente pode ver aqui? Então nesse caso, bom, a gente consegue, pelos pivot tables aqui, a gente consegue ver várias informações. Mas tem uma coisa que é bem legal, que me ajuda muito nos meus processos, nas minhas investigações, é que a gente cria esse Sophos PID. Então, o Sophos PID, ele cria um PID de processo interno da Sophos, não é algo do Windows, a gente cria um interno da Sophos. Então, a partir daqui, o que eu poderia ver, né, a partir dessas informações? Então, tem várias coisas que a gente consegue ver. Posso consultar alguma coisa aqui no Data Lake, como eu já expliquei para vocês, né, estou olhando direto no Sophos Central, e posso buscar aqui via Live Discovery direto na máquina do usuário. Tá? Então, tem um monte de coisa que eu posso fazer, buscar histórico de acesso ao arquivo, histórico de atividades e tudo mais, mas tem uma coisa que eu geralmente uso muito, que eu gosto muito desse recurso, que é olhar a árvore de um processo específico. Tá? Então, baseado num PID. Tá? Então, nesse caso, vou clicar nele aqui. Mais uma vez, ele vai abrir para a gente em outra aba. E aí, a partir disso, ele já vai trazer para a gente uma árvore de processos, que é para a gente conseguir entender qual que é o processo pai, quem foi o processo filho, o que foi executado aí a partir daquele processo inicial. Nesse caso, eu estou procurando aqui, de fato, o Excel. E daí, ele vai mostrando para a gente aí realmente quem está executando o quê. Tá? Então, isso ajuda também bastante nessas investigações aqui. Tá? Bom, vou executar aqui de novo. Então, ele já me trouxe, então, esse vai ser mais rápido aqui. Mas, então, o que ele me trouxe? Então, como é que funcionou? Então, nesse caso, teve aqui SMS.exe, Windows Logon, User Init, tudo normal. Isso aqui é tudo o processo do Windows, né, natural. Veio o Explorer, então o Explorer é o desktop ali do usuário em si, e depois ele começou o Excel. Tá? Então, o Excel é o nosso ponto de partida, que foi quem criou o arquivo que a gente viu naquela máquina. Tá? Então, deixa eu expandir aqui um pouquinho. Então, o que ele me trouxe de informação interessante aqui? Então, nesse caso, quem está com a setinha virada para a esquerda são os processos que antecederam naquele processo, tá? E quem está com a seta virada para a direita são os processos filhos que foram executados a partir daquele processo. Então, daqui para baixo, são quem foi executado através do Excel, tá? Então, o que a gente já vê logo de estranho? Logo de cara, eu já vejo que o Excel ele executou algumas vezes PowerShell aqui na máquina do usuário, tá? Então, isso já traz para a gente aí, então, essa estranheza, né? Por que isso está executando PowerShell? Não é natural o Excel que executar um PowerShell. Mas a partir daqui, o que é legal é que a gente consegue ver também o comando que foi executado dentro do PowerShell. Então, nesse caso, ó, se eu passar o mouse aqui, ele já vai me trazer o comando completo. Então, ó, você pode ver que ele executou um comando e esse comando está obfuscado. Tá? Então, tem uma ferramenta que é bem bacana, vou dar 3 cliques aqui, que a gente chama de CyberChef. Tá? Então, o CyberChef ele me ajuda a conseguir extrair essas informações aí, que podem estar obfuscadas, alguma coisa assim. Então, eu vou colar ele aqui. Eu peguei qualquer um daqueles comandos que estavam ali, mas só para a gente entender como é que funciona a análise.
tá? E aí, como é que a gente faz? Ele chama de CyberChef porque a ideia é você fazer como se fosse uma receita, tá? Então, aqui eu vou fazer de um Base 64, né? Eu sei que já é um Base 64, pelo formato já dá para ver, então já dá para ver que tem alguma coisa aqui, né? E aí, eu também, geralmente, eu já uso aqui o decode text, porque dentro, o PowerShell sempre tem que codificar o texto aqui nesse caso, tá? Então, aqui é um decode text. Eu já sei qual que o padrão aqui é esse 2001 aqui, 1201, esse BLE, 1200. Ó, então, aqui eu tenho já a saída do comando que foi executado dentro do PowerShell. Aqui dentro, o que ele tem? Ele tem um modelo de tarefa agendada, SH-Tasks, ele vai criar uma tarefa, então está criando uma tarefa agendada nova, com o nome de Google Chrome Updater V2. Tá? Então, isso é uma coisa muito comum, os atacantes têm utilizado muito esse recurso de criar uma tarefa agendada e tudo mais. Por quê? Porque se a gente olhar agora dentro do Windows, a gente vai ver que existem diversas tarefas agendadas. Antigamente, até quando a gente utilizava aí até o Windows 7, acho que dava para controlar bem, eu sempre monitorei isso, né? Então, quase não existiam tarefas agendadas antigamente no sistema operacional. Daí para frente, do Windows 8 para frente, se não me engano, tem tanta tarefa agendada ali já dentro que a gente não consegue saber o que são aquelas tarefas, por que tem tanta coisa assim. Então, os atacantes estão se aproveitando disso para criar uma tarefa, e como, por exemplo, o caso que eu comentei mais cedo de programar para daqui a 2, 3 meses executar um registro dentro do seu ambiente. Então, nesse caso, ele criou essa tarefa, Google Chrome Updater, V2, e ele vai executar um outro PowerShell aqui dentro. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui para analisar esse PowerShell também, então a gente pode dar um clear aqui e executar de novo. Então, ó, ele já tem qual que é o caminho, o programa que ele vai executar, esse comando aqui, Google Update, blá, 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 né, .exe. Então, eu já sei que ele vai executar tem uma tarefa agendada para executar esse executável aqui, mas também tem uma coisa legal que eu posso ver pelo Software Central, é fazer uma análise das tarefas agendadas, isso também ajuda muito, tá? Então, eu, inclusive, tenho até algumas consultas prontas que eu deixo aqui agendada, para monitorar a criação de tarefas agendadas dentro dos meus ambientes. Então, aqui, deixa eu pesquisar para vocês verem. Aqui, tarefas, ele vai me trazer tarefas agendadas. Então, o que ele pode trazer de pesquisa? Um processo que criou uma tarefa agendada, né? Então, esse é o que eu falei que eu uso bastante. Nesse caso, a gente já sabe quem foi o processo, né? Que foi no caso do Excel, mas eu posso listar aqui todas as tarefas agendadas aí, né, no meu ambiente. Tá? Então, ó, tarefa aqui pronta, vou mandar ele executar aqui essa tarefa aqui no meu ambiente. Tá? O que ele vai me listar? Ele vai me listar todas as tarefas agendadas e ele me traz uma informação bem interessante aqui. Ó, logo a primeira aqui já é a que a gente quer ver, então Google Chrome Updater. Então ele vai me trazer qual que é a ação, né? Quando que ela foi executada pela última vez, e ele me traz também uma coisa que é bem interessante, deixa eu colocar aqui para o lado. Ele me traz aí quando que a próxima vez que aquela tarefa foi agendada, vai ser executada, na verdade, e se aquela tarefa já foi executada, tá? Então, nesse caso aqui, ó, vou colocar aqui mais para o lado, ó, essa tarefa ainda não foi executada, ou seja, eu não preciso também fazer uma análise daquele executável inicialmente, mas porque aquela tarefa ainda não foi executada. O que eu posso fazer? Agora, tomar uma ação de fato, conectar na máquina daquele usuário, apagar essa tarefa agendada, apagar os arquivos remanescentes, e também olhar aqui nessa árvore de processo que a gente está analisando e olhar cada ação, tudo que foi criado, cada PowerShell que foi executado aqui, ó, tem vários, né? Eu olhei um só ali para a gente investigar pela questão do tempo, né? Mas o certo seria eu olhar cada um aqui e ter certeza de tudo que foi criado por aquele processo no meu computador, tá? Nesse caso, eu estou conduzindo uma investigação, mas eu podia fazer uma coisa também que seria bem interessante, que é bom para vocês verem aqui. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um caminho, né? Desse caminho, o que eu posso fazer? Uma outra forma de ajudar também na minha investigação, mas de uma forma mais visual também. Então, se eu tenho um caminho aqui com o executável, eu posso clicar no Pivot Table e pedir para ele gerar um caso de ameaça. Então, ele vai gerar um caso de ameaça para a gente. E aí, nesse caso de ameaça, a gente vou olhar aqui, aqui no Software Central. Então, dos casos de ameaça, eu já deixei ele
pronto já para a gente conseguir ver já na hora. Então, ele vai gerar um gráfico para a gente explicando o que aconteceu, né, durante aquele processo. Tá? Então, nesse caso, é um pouco mais fácil de ver, mas também, às vezes, não tem tantos detalhes quanto a gente realmente fazendo uma investigação. Tá? Os casos de ameaças, eles são criados com uma ameaça realmente confirmada dentro do ambiente. Então, por exemplo, chegou realmente um malware. Aquele malware a gente detectou que era um malware, a partir daí a gente já gera um caso de ameaça, já gera um gráfico para vocês. Mas se eu estou fazendo uma análise, como no caso que eu estou fazendo aqui, uma coisa muito mais prévia, que eu estou olhando ainda uma coisa que às vezes não é confirmada, não tem um malware, mas eu estou olhando às vezes uma atividade suspeita, então eu posso fazer a investigação no Live Discover e pelo Live Discover pedir para ele gerar um caso de ameaça, que foi o que eu fiz ali na ferramenta para vocês verem. Então aqui eu estou vendo exatamente tudo que a gente viu, né? Então olhando aqui, ó, quem foi que começou meu ataque foi o Excel. Do Excel ele executou algumas vezes alguns comandos em PowerShell, ele executou uma vez, duas vezes, na terceira vez. Então aqui, por exemplo, na terceira vez, eu posso ver que ele executou algumas conexões de IPs. Então eu já consigo ter uma visão bem mais gráfica, né, mais fácil para conseguir saber o que aconteceu. Esse PowerShell primeiro, ele vai trazer essa informação daquele que a gente já tinha visto pelo Live Discover, que ele criou aqui uma tarefa agendada. Ó, então, SSH Tasks, e essa tarefa agendada, ele leu um arquivo, ele fez algumas coisas para gravar aquela tarefa agendada dentro do computador. Então, olhem como cada ferramenta que a gente tem dentro do Intercept Checks, ela é muito importante justamente para guiar a gente nessa investigação e entender, de fato, todos os comportamentos do que está acontecendo no ambiente, se ele é malicioso ou não, se a gente vai conseguir evitar justamente o foco disso tudo, a gente conseguir ser muito mais proativo, conseguir prever, às vezes, que alguma coisa suspeita pode virar um ataque mais para frente, e a partir daí já tomar uma ação de uma forma um pouco mais proativa também, tá? Como eu falei, nesse caso, eu poderia conectar naquela máquina, usando o Live Response, e uma vez que eu conectei na máquina, eu vou lá, vou apagar aquela tarefa agendada, eu vou apagar os arquivos que foram criados, e aí eu vou tomar a minha ação aqui como especialista do SOC de segurança do meu ambiente. Bom, falei bastante. Então, Bruno, se tiver perguntas aí sobre o nosso webinar. Certo, obrigado, Rafael, pela apresentação. Até o momento aqui nós temos algumas perguntas, são 6 perguntas. Deixa eu pegar aqui para a gente, só um instante. Temos aqui uma pergunta do Carlos Barreto. Esse dispositivo me permite criar HoneyNet virtual? Bom, a gente não vai criar o HoneyNet, mas a gente consegue trazer para você a visibilidade igual. Então, se você tiver algum honeypot no seu ambiente e a partir daí você instalar um Intercept, você pode, pelo Intercept, conseguir monitorar e entender o que está acontecendo dentro daquele honeypot. A gente também faz isso aqui nas Locus, para depois fazer suas análises, entender quem está mirando no seu ambiente, quem está tentando direcionar algum ataque para você. Então, você consegue também ter as mesmas análises mesmo com o seu honeypot também, tá? O Carlos Barreto também perguntou se poderia apresentar relatórios. Acho que foi o que você mostrou aqui, né? Foi isso que a gente mostrou? Uhum. Então, já. O Fernando Alencar pergunta, onde ele pode aprender a criar as próprias esquemas de SQL? Excelente pergunta, eu vou te mostrar aqui na console, isso é bem bacana. Então, melhor, deixa eu deixar aqui já está aberto. Então, como é que funciona, tá? Vocês conseguem ver minha tela aqui. Quando eu clico aqui em modo designer, ele me libera para a gente poder ver a consulta, né? Então tem aqui um SQL, e aqui do lado tem esse botãozinho esquema. Então nesse botão esquema, ele vai redirecionar você para o portal da Sophos, onde a gente explica como é que funcionam as nossas tabelas. Então aqui é bem fácil. Então aqui ele fala de data lake, endpoint, de e-mail, file. Então ele me traz tudo que você precisar. Então ele mostra todas as tabelas, né? Sei lá, por exemplo, Network Interface. Ele vai mostrar em que plataforma isso funciona, o Windows Linux aqui, Darwin, né, nosso conceito como um todo, e um exemplo de como você pode fazer isso. Então, Select, MTU, interface aqui do XDR Data, por exemplo. Então, ele já traz alguma ideia para você. Se você quiser ver as colunas que você tem, então aqui ele te traz aqui as colunas existentes nessa tabela. Então, fica bem fácil de você fazer seu próprio SQL aí,
E também a gente tem um community nosso, da Sophos, onde você vai conseguir também ver as consultas, né, que os nossos clientes ou os nossos parceiros também estão criando e colocando lá nesse community. Certo. Temos aqui uma pergunta do Vinícius Cunha. Tá. Esse daqui, essa reunião ficará disponibilizada em algum link? Vinícius, sim. A gente disponibiliza no nosso canal no YouTube. Okay. Temos aqui mais uma pergunta do Carlos Barreto. Eu consigo obter o tráfego real de um switch ou roteador? Bom, acho que nessa pergunta, acho que talvez seria mais fácil aí, se você utilizar um Firewall Sophos, você vai conseguir olhar sim, tá? Então, olhar o tráfego real de um switch ou um roteador, acho que talvez não é muito o que a gente tem hoje. Mais para frente, a gente vai liberar de você conseguir ter uma visão aí de integrar outras ferramentas também com o nosso Data Lake, e aí talvez você vai conseguir trazer essas informações do seu roteador, por exemplo, para o nosso Data Lake e buscar informações lá. Tá? Mas eu acho que o que você quer é uma coisa um pouco mais gerencial, para você conseguir gerenciar e entender o comportamento, o volume de dados. Então, acho que nesse caso, o nosso Firewall vai te ajudar muito mais e trazer isso de uma forma mais simples para você também. Tá? Certo. Temos mais uma pergunta aqui do Fernando, que qual é o maior benefício em ter o XDR em vez do ADR? Ótima pergunta. Então, o EDR é o que a gente tinha, a gente evoluiu todos os clientes para a licença EDR, que tinham a licença EDR para a licença XDR. Os dois maiores benefícios são o Data Lake, como eu comentei, onde agora você vai conseguir buscar informações, em vez de conectar na máquina, como eu fiz aqui para vocês verem, em vez de conectar na máquina, eu vou conseguir conectar dentro do Data Lake e buscar as informações lá. Então, se a máquina não estiver ligada, se a máquina não estiver conectada, se ela tiver, não sei, ela não está conectada na internet nesse momento, eu consigo buscar as informações também, porque eu estou buscando dentro do Data Lake. E também eu consigo correlacionar informações de outros dispositivos, então do meu Firewall, da minha solução de anti-spam, do meu modelo de MDM, por exemplo. Então, você vai conseguir buscar essas informações lá dentro do Data Lake. Então, aqui, eu vou até mostrar um caso para vocês, que no meu caso aqui, eu tenho o meu Firewall integrado, e aí eu pedi para ele mandar os dados para o Data Lake também. Então, eu vou deixar ele executando uma tabela, essa é uma tabela um pouco extensa que eu tenho, mas ela é bem bacana de ver. Então, talvez ela demore um pouquinho, deixa eu colocar todos. Então, eu vou deixar executando aqui. Vamos respondendo algumas perguntas aqui, Bruno. Vou deixar executando essa consulta, que ela é um pouco mais lenta mesmo, até porque eu não estou filtrando nada, eu quero ver. Bom, ela já trouxe o resultado. Deixa eu já mostrar aqui. Ela trouxe aqui o resultado, então vou mostrar bem rapidinho. Então, aqui, ó, essa daqui é a consulta que eu fiz no meu Firewall, tá? Então, nesse caso, eu não estou olhando para o endpoint, eu estou olhando de fato para o Firewall. Então, aqui ele me trouxe uma consulta para falar das ameaças que o Firewall detectou e o local dessas ameaças, tá? Então, ó, ele está mostrando que, por exemplo, um usuário tentou baixar um arquivo, wakecar.com, que é o arquivo que a gente começou a investigação aqui, qual que é o hash do arquivo, outras conexões, por exemplo, com esse site aqui, sarimar.com. Tá? Então, nesse caso, o que ele está trazendo? Ele vai trazer para a gente a informação sobre a ameaça em si, qual que é o IP de origem, quem tentou fazer essa conexão, e aqui tem uma coisa que para mim é muito interessante, essa pesquisa, porque ele me traz aqui, o Firewall já me dá a notícia dizendo se aquele endpoint ele é gerenciado por mim ou não, se ele tem o meu antivírus lá instalado ou não. Então, por exemplo, nesses casos aqui de baixo, eu estou vendo que são máquinas que estão no meu ambiente, mas que elas não têm a minha solução instalada. Então, elas podem estar trazendo um risco para o ambiente que eu não conheço. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a máquina, nesse caso, gerenciada, quais os vereditos do Firewall, nesse caso foi bloqueado, ele fez um drop na conexão e tudo mais, e qualquer módulo também. Então, esse aqui foi pelo sandbox, esse aqui foi pelo antivírus, esse aqui foi pelo ATP. Se tiver alguma coisa de GPS, ele vai te mostrar aqui. Então, é legal porque essa consulta, ela correlaciona todas as informações que você quer através de uma única consulta, olhando para a ameaça como um todo. Né? E aqui, nesse caso aqui, acho que a minha está por um firewall só, mas eu posso fazer essa mesma consulta para todos os firewalls do meu ambiente. Então, você consegue buscar em várias informações aqui, em vários dados diferentes, e buscar essas informações aqui pelo Data Lake.
Ok, temos uma pergunta aqui do Jean. O XDR pode ser usado também para a questão de DLP e ajudar com relação a LGPD? Ele pode, então aqui no Data Lake ele vai trazer essas informações, né? Por exemplo, você vai conseguir ter uma visão dos arquivos que estão tentando ser trafegados no seu ambiente, então você vai conseguir ter os dados do que o nosso DLP está identificando também aqui no Data Lake, e com isso pode também gerar um relatório, entender locais de arquivos, até mais ou menos criar como se fosse o seu classificador de informações. Então você vai fazer uma consulta e falar, Data Lake, eu quero do DLP, o que foi bloqueado para o DLP, me traz o local e o nome de todos os arquivos do meu ambiente. Então, ele vai conseguir trazer essas informações. Então, dá para você criar um monte de coisa aí também, dependendo muito da necessidade de cada cliente. Mas aí fica muito mais a cargo, às vezes, da criatividade de cada um do que realmente da ferramenta. A ferramenta consegue habilitar você fazer de um monte de coisa. Aí vai dependendo da sua real necessidade. Boa. Temos aqui mais uma pergunta do Carlos. Vocês têm um tratamento para setor público diferenciado? Possuem termo de referência prontos? Possuímos, ótima pergunta. A gente tem de qualquer solução nossa que você quiser. Então, se você quiser ver, eu estou fazendo um projeto de endpoint, estou fazendo um projeto de firewall, de Wi-Fi seguro. Então, a gente tem tudo isso já pronto também aqui. Mas o objetivo também é sempre apoiar você. Então, se você quiser algum apoio para construir isso, para entender como funcionam as ferramentas, entender como a gente vai adequar também as SDR para o seu ambiente, a gente te ajuda também sem problema. Você pode contar com a gente. Sim. A IN também tem disponibilidade para poder apoiá-lo nessa questão, ela consegue ajudá-lo, né, e atender a esses quesitos. No momento, nós não temos mais perguntas. Pessoal, vocês querem mandar mais alguma? Tem alguma dúvida que vocês queiram tirar? Alguma pergunta para que o Rafael possa responder? Só para complementar, pessoal, nós estaremos disponibilizando via e-mail a licença do Sophos Home, tá, para os presentes aqui no webinar. Então, nossa equipe vai entrar em contato com vocês para confirmar e-mail e alguns dados para poder encaminhar para vocês essa licença. Tá? É uma solução da Sophos para ambiente residencial. Isso aí, é legal porque essa licença é a licença premium que a gente tem, então ela tem parte dos nossos recursos aqui de proteção, então ele tem nossa inteligência artificial, nosso anti-ransomware que vocês precisam, então você vai conseguir instalar isso na sua máquina de casa e instalar em até 10 dispositivos, né? Instalar na sua sogra, nos seus amigos aí também, então vai ajudar bastante você a ter protegido o seu ambiente de casa também, tá? Boa. Eu gostaria de agradecer aqui, né, reforçar mais uma vez meus agradecimentos para o Rafael Foster e para o Leon, por ter aceitado o convite aí, em participado desse webinar conosco. Agradeço Beleza, muito. obrigado, Bruno. O pessoal está perguntando se vai ter como rever o webinar, tá? Perguntaram mais de uma vez aqui. Está sendo gravado, né? Sim, está sendo gravado, vai ser disponibilizado no nosso canal no YouTube. Beleza, show de bola. Bacana. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Em nome da Sophos, eu e Rafael agradecemos a presença de vocês aqui. E como o Bruno falou, nós vamos dar esse benefício, essa recompensa aí para quem participou de um ano de licença do nosso produto, tá? Que é muito bacana. Eu uso no meu computador pessoal, protejo o computador dos meus pais, dos meus familiares, e vale a pena vocês utilizarem esse benefício e conhecerem um pouquinho da nossa solução doméstica, tá? Mais uma vez, muito obrigado e boa tarde. Obrigado a todos, pessoal. Boa tarde e até a próxima.